Irmãos, vamos terminar a EBD então? Mesmo ainda com a ausência de algumas salas, hoje vamos falar sobre crianças. Celebramos ontem o Dia das Crianças. Aqui na escola é o mês das crianças, porque elas estão com atividades especiais o mês todo. E a Bíblia fala sobre as crianças. Então vamos abrir a Bíblia, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 13. Marcos 10, 13. Daqui a pouco faremos a leitura. Os meninos, adultos, pequenos cantarão com o pastor, e as meninas cantarão aqui conosco. Meu coração menino é maravilha dos céus, meu coração menino é maravilha de Deus. Para mulheres, a minha voz bonitinha é maravilha dos céus, a minha voz de menina é maravilha de Deus. Toda criança que salva é maravilha dos céus. Toda criança obediente é maravilha de Deus. Podeis assentar, segunda vez ficou melhor. Então vamos falar, encerrando a IBD, vamos falar sobre as crianças. Texto clássico, falou em criança, rapidamente lembramos desse texto. Então vamos à leitura, Marcos 10, 13 a 16, diz a palavra do Senhor. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Deixa a Bíblia aberta. A Bíblia, quem é leitor da Bíblia sabe que a Bíblia valoriza as crianças, assim como valoriza as mulheres, assim como valoriza o ser humano. As crianças são valorizadas na Bíblia. Mas nos tempos do Senhor Jesus, e eu digo até hoje, a criança não é valorizada. Vemos, por exemplo, narrativas bíblicas como multiplicação de pães. As crianças nem eram contadas. Precisamos valorizar as crianças. Por quê? Porque Jesus valorizou as crianças. Nós vemos neste episódio aqui como é que era o relacionamento de Jesus e as crianças. Como é que era o relacionamento? Era um relacionamento carinhoso, um relacionamento de carinho, era um relacionamento de proximidade, era um relacionamento próximo às crianças. E era um relacionamento de valor, era um relacionamento valorizado. Vemos isto nesta narrativa bíblica. Olhem lá no final, versículo 16. Então, tomando-as nos braços, quer dizer, pegando no colo e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Se Jesus fosse simplesmente praticar o ritual de abençoar as crianças, se ele não fosse carinhoso com elas, ele faria como muitos aí religiosos hoje, pinga alguma coisa lá na cabeça da criança, faz alguma coisa e pronto, ritual cumprido. Mas nós vemos que Jesus era carinhoso com as crianças.
tomando-as nos braços, as abençoa. Você e eu professamos ser cristãos. Nos professamos cristãos. Como é o nosso relacionamento com as crianças? É carinhoso também? Não, criança dá trabalho. Não suporto, eu já ouvi isso. Eu não suporto criança. Como cristão, você deveria falar isso? Você deveria agir assim? Senhor Jesus era carinhoso com as crianças, vamos nos lembrar disso. Adolescente, você que frequenta aqui o Colégio Graciosa, quando passar por uma criança, qual deve ser a sua atitude? Carinho. Carinho, não desprezo. Carinho para com as crianças. Trate bem as crianças. O Senhor Jesus era carinhoso com as crianças. O Senhor Jesus também mantinha um relacionamento de proximidade com as crianças. Volte os olhos para o versículo 14. Jesus, porém, vendo isto o quê? Os discípulos afastando as crianças dele. O Senhor Jesus, vendo isso, indignou-se e falou para: deixai vir a mim os pequeninos. Quer dizer, eu os quero perto de mim, não longe de mim. Eu os quero perto, próximos a mim. O relacionamento do Senhor Jesus com as crianças era de proximidade. E eu acredito que os discípulos agiram assim até por questão de organização. Eles não agiram por mal, impedindo as crianças de irem até Jesus, até por questão de organização, de tal, mas acabaram agindo errado. O relacionamento de Jesus para com as crianças é um relacionamento de proximidade. E quantas vezes nós, como pais, como líderes, como professores, quantas vezes nós agimos como os discípulos? Até bem intencionados, mas agimos com atitudes impróprias e acabamos afastando a criança de Jesus. Vamos usar um exemplo bem prático. Você, papai e mamãe, quando deixa de trazer o seu filho numa atividade especial da igreja, nós teremos piquenique logo mais. Não, meu filho, hoje meu sábado está muito ocupado, não dá para levar você não. O que você está fazendo? Afastando o seu filho de Jesus. Culto à noite. Não, meu filho, olha, amanhã eu tenho que acordar tão cedo. Eu tenho um compromisso. Meu filho, hoje à noite não vai dar para ir no culto. O que seu filho perderá? O culto infantil. O que você está fazendo, papai e mamãe? Afastando sua criança de Jesus. E o relacionamento de Jesus com as crianças é de proximidade. Às vezes nós até erramos oferecendo programações inadequadas aos nossos filhos. Estamos afastando as crianças de Jesus. Mês de outubro agora, mês da bruxaria. Inventam aí umas coisas, copiam, infelizmente, coisas ruins de outros países. E atividades lá na escola que afastam as crianças de Deus. Cuidado, estejam atentos, papai e mamãe. Então, cuidado, relacionamento nosso para com as crianças deve ser de proximidade e as levando para perto de Jesus. Muita atenção. E o relacionamento de Jesus com as crianças era um relacionamento de valor. Valorizado. Voltemos os olhos ali para o versículo 15. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança. Olha a valorização aí. Quem não receber o reino de Deus, ou seja, quem não aceitar a palavra do Senhor, quem não aceitar a salvação do Senhor, quem não aceitar o Salvador,
como uma criança, não é digno do reino de Deus. E as crianças são simples. Elas não são complicadas como nós adultos. Elas são simples. A fé das crianças é simples. Basta ver quando elas são pequenas e o pai coloca a criança num lugar e fala: vem, meu filho. O que ela faz? Ah, não, pai, não vou. Ela faz assim? Ela pula no colo do pai com plena confiança. Fé simples. E é assim que devemos agir diante do convite de salvação que Deus oferece a cada um de nós. Creia. E ponto final. Fé simples. Relacionamento de Jesus e as crianças. Era um relacionamento carinhoso, era um relacionamento de proximidade e era um relacionamento de valor. E é assim que eu e você precisamos agir com as crianças, carinhosamente, atraindo as crianças e não dispersando as crianças, e valorizando as crianças. Essa semana, segunda-feira, se não me engano, uma organização chamada Brasil Paralelo lançou um filme. Eu assisti. Coloque isso, esse filme aí. Álvaro, leia pra gente o nome dele, por favor. From the River to the Sea. Isso. Irmãos, para quem não entende, ainda não conseguiu entender o que é esse conflito ali no Oriente Médio, assista. É chocante. Tem que ter preparo para assistir aquilo lá. E são muitas as cenas comoventes. São muitas as cenas que, se eu fosse descrever aqui, seria a manhã toda. Mas uma delas, eu não sei se porque eu estou envolvida aqui na escola, ouvindo a gritaria, o entusiasmo da criançada na semana, no mês da criança, uma cena ali me cortou o coração. É de uma menina, de uma criança, lá da faixa de Gaza. O nome dela é Sila, eu não sei se eu pronuncio direito, Sila ou Silá, vou falar Sila. Essa menininha, ela é entrevistada, gente. E a aparência dela não é nada agradável. Eu pensei nos meus netos. O Hugo vai mostrar a Sila para vocês. Essa era a Sila antes da guerra. Ela mostra lá no celular a foto dela. E atrás, agora, olha, essa é a Sila. Parece um Frankenstein, coitado. Olha a situação dela. Um olho dela nem abre. E ela dá o depoimento das situações difíceis que ela padece ali. E ela termina a entrevista, o repórter pergunta para ela: o que você gostaria de ganhar de presente? Uma cirurgia restauradora. Uma cirurgia restauradora. Eu não a conheço, não sei nada dela, mas eu estou orando. Deus, levanta um médico. Levanta um médico. Pela tua misericórdia, cuida dessa menina. Os nossos filhos e netos estão aí perfeitos, celebrando com alegria o mês da criança. Não vamos afastar as nossas crianças de Jesus. Sila precisa de Jesus. Eu oro pela salvação dela, da família dela. E eu sei que Deus vai atender. Eu sei, porque Deus é misericórdia. Irmãos, vamos valorizar as crianças. Vamos investir nas crianças. Uma das coisas que me encantou quando eu conheci de perto o pastor João, porque eu já o conhecia antes de namorar o Roberto, é o valor que ele dava para as crianças. Como ele olhava para as crianças com ternura.
como ele dava atenção para as crianças, como ele cuidou dessas crianças enquanto vivo. E eu que estou aqui no trabalho desde o início, como ele era amoroso com as crianças. Criança não precisa de presente, de milhões. Não, criança precisa de amor. E o pastor João dava para elas amor. Irmãos, vamos amar as nossas crianças, vamos trazê-las para perto de Jesus e vamos valorizar. Não endeusar como muitos por aí fazem, mas valorizar, porque é uma vida, o futuro é ali. O futuro é ali. E vamos agir como o Senhor Jesus. Adolescente, ame as crianças. Jovem, ame as crianças. Adultos, amemos as crianças. De fato. Vamos encerrar a EBD ouvindo o relatório? Gisele, por favor. Não há visitantes de primeira vez, também não temos nenhuma classe 100%. Temos 2 aniversariantes da semana. No dia 11, o irmão Álvaro, e dia 13, hoje, a irmã Franciele. Isso, então parabéns aos nossos aniversariantes, que Deus abençoe. Vamos orar por eles, encerrando a IBD, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos este momento precioso que passamos aqui, dedicado ao estudo da Tua Palavra. Saímos mais abastecidos, saímos mais enriquecidos da Escola Bíblica Dominical do que na semana passada. Muito obrigado, porque ainda temos liberdade neste país para estarmos aqui cultuando ao Senhor e aprendendo da Tua Palavra. Ajuda-nos a valorizarmos a Escola Bíblica Dominical, os professores que com dedicação preparam o ensino bíblico, trazem a cada semana, a cada domingo. Cuida, Senhor Deus, destes professores e abençoa-os ricamente. Oramos, Senhor Deus, agradecidos pela presença de cada aluno. Oramos agradecidos pelos aniversariantes. Que o Senhor conceda um novo e abençoado ano de vida, tanto a Franciele, Ana Franciele, como ao Álvaro também. Sempre firmes no Senhor, sempre conduzindo os filhos no caminho do Senhor. Oramos, Senhor Deus, pela Sila, não a conhecemos, mas a realidade de infância dela é bastante triste. E nós que temos os nossos filhos e netos aqui perfeitos, ó Deus, quanto vacilamos, quanto nos descuidamos. Ajuda-nos, Senhor Deus. Oramos por ela, pela salvação dela e da família. E levanta, ó Deus, um médico, um profissional cheio de amor, que possa, Senhor Deus, dar-lhe essa cirurgia restauradora. Mas principalmente o coraçãozinho dela seja transformado, porque as marcas desta guerra, destes conflitos, só o Senhor pode tirar do coraçãozinho dela. Oramos pelo culto logo a seguir, que o Senhor nos prepare para ouvirmos a Tua Palavra, atendermos, sermos servos obedientes, praticantes de tudo aquilo que aprendemos aqui. Muito obrigada, Senhor Deus, por esta reunião especial. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar 2 estrofes desse hino que o nosso amado irmão Luiz Henrique está tocando, 540 no Cantor Cristão. Primeira e última estrofe do hino de número 540 no Cantor Cristão. Ontem, como já foi dito, na Escola Bíblica Dominical foi o Dia das Crianças, e aqui nós celebramos o mês todo, mês das crianças, e louvamos ao Senhor pelas crianças aqui na igreja, pelos pais responsáveis, trazendo seus filhos para aprenderem da palavra do Senhor. Então vamos cantar a primeira e a última estrofes do hino de número 540.
convido a todos, vamos nos ajoelhar, por favor, e vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Escola Bíblica Dominical, que encerramos agora há pouco, e as lições em cada classe, e aqui também com aplicações tão preciosas para todos nós, e que não nos esqueçamos de tudo o que aprendemos, Senhor. As informações são tão grandes e tão volumosas ultimamente, que dificilmente as pessoas se concentram em alguma coisa. A todo instante as informações estão chegando, as novidades estão chegando, que as pessoas já não têm mais a capacidade de se concentrar, de gravar e de aplicar ao coração. Mas pedimos que não seja assim entre nós, Senhor. Que nos desliguemos dessas informações que se avolumam a todo instante, a todo momento, e que possamos nos aplicar ao que de fato tem valor, ou seja, na Tua palavra, nos Teus ensinamentos, na Tua verdade, e possamos viver por ela. Não fazer como os gregos, como aprendemos na quarta-feira, que não faziam outra coisa a não ser ouvir e falar novidades. Que não seja assim entre nós. Que possamos cultuar ao Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, e as outras coisas apenas no tempo certo, da maneira certa, na intensidade certa, Senhor. Obrigado, Deus e Pai, pela Tua igreja, pelos Teus filhos reunidos aqui, irmãos amados, queridos, fiéis, obedientes. Mas oramos também pelos irmãos que, por motivos justificáveis, não podem estar conosco. Aqueles que moram longe de nós, como o irmão Arnes, como a irmã Aina, como a irmã Lene, lá em Santa Catarina, sempre lembramos deles, oramos por eles. Também a irmã Marlene, lá em Presidente Prudente, sempre tão fiel, tão amorosa, obediente. Irmã Helena, lá em Nova Odessa, também a Cláudia, também a irmã Sibila, irmão Andrezinho, Yanes, irmã Lloyd. Oramos também pelo irmão Cláudio, lá em Atibaia, e sua família. Pastor Joel, irmã Ivone, e tua igreja em Santo André. Oramos também pelo irmão Eduardo Estrádolis, no Guarujá, e sua família. Oramos pela irmã Valdec, pelo irmão Leandro, lá em Minas Gerais. Irmã Cíntia, Carlos Eduardo, lá em Sinop, no Mato Grosso. Irmão Márcio e irmã Mônica, em Lucas do Rio Verde. Irmã Marilene, na Bolívia. Outros irmãos que assistam aos cultos aqui também. Abençoe a todos. Obrigado pela visita que pudemos fazer ao irmão Arvido durante a semana, lá na Casa de Repouso em Curitiba. Obrigado pela vida dele, já com 91 anos, mas um servo valoroso, sincero, obediente. Obrigado pela vida inspirativa do teu servo. Oramos pelos irmãos enfermos, entre eles o tratamento do irmão Gilmar, tratamento do irmão Eloy, irmã Zélia, irmã Lúcia e outros irmãos mais que necessitam de saúde. Obrigado pelas melhoras da irmã Marilza. Graças te damos, ó Deus e Pai, pelo teu cuidado sobre os teus filhos de todas as formas e maneiras. E lembramos também, ó Deus e Pai, das crianças. Ontem foi o dia das crianças. Elas estão sendo tão atacadas, Senhor. Os governos imorais, os governos que não têm o compromisso com o Senhor, querem colocar nas crianças, ó Deus, a marca do pecado ainda mais forte, que nós já nascemos em pecado. Mas com as pessoas irresponsáveis e que não têm o temor do Senhor, querem incutir nas crianças, ó Deus, pensamentos imundos, perversos, diabólicos, destrutivos. Ajuda, Senhor. Abençoe para que cada pai, cada mãe aqui da tua igreja, cada família tenha o cuidado para com os filhos, Senhor. Todos eles são dotados de almas eternas e estarão ou no céu ou no inferno, e muito se deve ao comportamento dos pais, ao exemplo dos pais. Como sempre ouvimos, a maçã nunca cai longe da macieira. Se nós não formos responsáveis, dificilmente os nossos filhos serão. Se nós não formos comprometidos na casa do Senhor, dificilmente os nossos filhos serão. E o mundo só está apodrecendo, o mundo só está piorando,
se não dermos um bom testemunho, um bom exemplo para todos eles de comunhão, de fidelidade, do valor dos cultos, da importância de estarmos na escola bíblica dominical, no culto, nos cultos de quarta-feira, reunião de oração, ajuda, Senhor, todos nós a nos comprometermos. Senhor, abre os nossos olhos para vermos onde está o real valor, porque com muita facilidade nós nos encantamos com as muitas atividades do mundo, com os muitos atrativos do mundo, e é muito fácil confundir as coisas, inverter os valores. Ajuda, portanto, toda a tua igreja. Estamos vendo o avanço da união entre as forças do mal para invadirem Israel. Essa semana mais um passo gigantesco foi dado com a comunhão entre a Rússia e o Irã. Ó Deus e Pai, pouco falta para o início da guerra de Gog e Magog e do arrebatamento da igreja. Então, ajuda-nos a estarmos todos vigilantes e despertos. Ajuda-nos a não ficarmos apenas nos bons intentos, Senhor, mas darmos passos firmes, decisivos, de obediência e comunhão com o Senhor. Fale aos nossos corações mais uma vez nesta manhã, agora no culto pela manhã também. E aceite este culto que prestamos ao Senhor, pois pedimos humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
ouvimos a irmã Larissa falando no encerramento da escola bíblica dominical. Ela leu em Marcos, nós vamos ler em Mateus, passagens semelhantes. Nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, relata esse acontecimento. O Senhor Jesus falando: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Irmãos, olhem a seriedade. Olhem a seriedade. Para entrar no reino dos céus, não entra orgulhoso, não entra soberbo, não entra arrogante, só os humildes de coração. Vamos ouvir nosso amado irmão Luiz, oremos silenciosamente, depois ouçamos a palavra do Senhor. Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 18. Leremos do versículo 1 ao versículo 4. Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4. Em Mateus, em Marcos e em Lucas registra essa passagem. São chamados evangelhos sinóticos, que são muito semelhantes os três ali. E nesta passagem que vamos ver, o Senhor Jesus falando sobre quem é o maior no reino dos céus. Mateus 18, de 1 a 4. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. A mensagem para nós nesta manhã é: como crianças, mas não infantis. Devemos ser como crianças, porém não podemos ser infantis. Alguns anos atrás vinha uma mocinha aqui na igreja e tinha um irmão mais velho descabeçado. E um dia essa moça estava numa academia e o irmão fazendo loucura na rua com o cara. Aí os colegas de academia daquela moça olharam para ela e falaram assim: qual a idade mental do seu irmão? Que vergonha, que vergonha. Ela queria sumir de vergonha. Qual a idade mental? Ele é mais velho que você, mas qual a idade mental dele? Que vergonha. Queridos, nós devemos ser como crianças, porém não devemos ter comportamento infantil. O Senhor Jesus falou: se não vos converterdes e não vos tornardes. Isso representa que deve haver uma transformação. Deve haver uma transformação da nossa antiga maneira de viver para a nossa vivência cristã. Deve haver uma transformação, deve haver uma mudança. Conversão. Uma pessoa está indo numa estrada e percebe que está errado, faz a conversão, muda, há uma transformação, há uma mudança. Se não vos tornardes, representa claramente que nós devemos ter essa transformação na nossa vida.
Nós devemos almejar essa transformação na nossa vida. O velho homem deve perder as suas características. A partir do momento se não vos converteres e não vos tornardes, deve haver uma mudança. Não mais a velha natureza, não mais aquela atitude de arrogância, de orgulho, de egoísmo. Não somos mais da velha natureza. Houve uma transformação, houve uma conversão. Devemos viver agora como crianças de Deus, filhos de Deus, novamente nascidos. 3 características das crianças que todos nós podemos confirmar e deve haver em cada um de nós. E se não há em você, converta-se e transforme, torne uma nova criatura. Deixe Deus fazer de você uma nova criatura. Primeira característica que percebemos em todas as crianças recém-nascidas é a pureza. Deve haver sempre em nossos corações pureza, como também na criança. A criança não sabe nada dos assuntos malignos, maldosos. Uma criança não tem noção de assuntos que pervertem os seres humanos. Como nós somos filhos de Deus, em nós não deve haver nada dessas manchas do pecado que contaminam o ser humano. Nós devemos viver como crianças. Eu acordo cedo, toda madrugada, e tem o nosso quarto, tem uma sala lá em cima, depois tem o quarto onde eles dormem. Era o quarto das nossas meninas quando eram pequenas, hoje é o quarto do Álvaro, da Águida e das crianças. Pouco depois das 4h30 começa o quarto deles lá, e ficou conversando. Rebequinha ficou conversando. Não saiu uma palavra toda, não saiu uma acusação, não saiu uma palavra de rancor. E eu lá no quarto orando e escutando a conversinha. Falou que falou, dormiu de novo depois. Nem um choro, nem um grito, nem um rancor. Queridos, devemos ser puros como crianças. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não pode haver rancor em nosso coração. Falei na classe dos adultos, na escola bíblica dominical. Sexta-feira tivemos uma reunião difícil com uma senhora e o marido dela, que parecia um cordeirinho, não falava nada, e a mulher falava, e fazendo acusações contra a professora, que não fez nada de errado. Mesmo que não fez nada de errado, a professora apenas queria melhor qualidade da menina, que tem sido muito relaxada. Mesmo que a professora não fez nada de errado, ainda assim, humildemente, como uma cristã verdadeira, pediu perdão para a mulher. Ela falou: eu não fiz nada de errado, eu só queria a melhor qualidade da sua filha, mas já que a senhora não entendeu, eu peço perdão. Sabe qual foi a resposta da mulher? Primeiro a mulher falou assim: eu hoje de manhã fui lá na minha pastora e nós oramos para eu vir aqui, mas eu não aceito o seu perdão. Aí eu falei para ela: o Senhor Jesus falou: se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas. Queridos, para sermos filhos de Deus, precisamos ser puros, não guardar rancor no coração, não guardar essas mágoas e ressentimentos que nos impedem de entrar no céu, porque quem não se tornar como uma criança, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Em Efésios capítulo 4, versículo 26, por favor, abra a sua Bíblia para lá. Efésios capítulo 4, versículo 26, lemos na palavra do Senhor que nós devemos agir como crianças, queridos. Não deve haver em nós nenhuma ira, nenhuma atitude indigna e imprópria, e se houver alguma dificuldade antes de o sol se pôr, devemos nos entender, pedir perdão e ser perdoados, como a Bíblia diz. Efésios capítulo 4, versículo 26, diz a palavra do Senhor: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira.
Se aconteceu alguma dificuldade durante o dia, antes de o sol se pôr, peça perdão. Como uma criança, não guarde rancor no seu coração. Não guarde nenhuma mágoa, nenhuma amargura no seu coração. É admirável, quando as crianças fazem alguma coisa errada, nós chamamos a atenção. Meia hora depois já não lembro de mais nada. Não guardam nada no coração. Pode perguntar, lembra que eu chamei essa? Já não lembra mais, já esqueceu. E assim é que nós devemos viver. Não se põe o sol sobre a vossa ira, agindo como o Senhor quer que nós vivamos, como crianças, na pureza, como Ele nos ensinou, como Ele viveu e quer que nós vivamos também. Em Romanos capítulo 12, versículos 19 a 21, a criança, ela não maquina vingança como seres humanos. Romanos capítulo 12, do versículo 19 ao versículo 21, lemos na palavra do Senhor que nos diz assim, Romanos 12, 19 a 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, diz o Senhor, eu recompensarei. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amados irmãos, vamos viver como o Senhor Jesus nos ensinou, ou não entraremos no reino dos céus. Neste dia, quando lembramos dia das crianças ontem, hoje, esse mês estamos lembrando, vamos aprender com elas a viver em vida, uma vida de pureza. Não ter ira, não ter rancor, não maquinar vingança. Ah, é? Você fez assim? Agora você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Quantas vezes eu vi isso? Agora você vai ver. E falam coisas que não agradam ao Senhor. Temos vivido de maneira pura, sem vingança em nosso coração, sem amargura. E se alguém fizer o mal para nós, o que devemos fazer? Fazer o bem. É tão simples. Não requer uma fórmula mágica para entender. É tão simples. Vou fazer o bem. A pessoa me fez o mal, eu vou fazer o bem. A pessoa falou mal de mim, eu vou orar pela pessoa. A pessoa me prejudicou, eu vou fazer o bem. É o que o Senhor quer que nós façamos. Viver em pureza. Em pureza. Quando o jovem Daniel foi levado para a Babilônia, arrancado da sua terra, ele fazia parte da linhagem real em Israel. Ele foi levado para viver como cativeiro da linhagem real em Israel, para viver como um jovem no cativeiro na Babilônia. Já no princípio do livro de Daniel nós encontramos a linda palavra que diz: e assentou Daniel não se contaminar no seu coração. Ele assentou no seu coração, como o Senhor Jesus falou, se não vos converteres, não tornardes, se nós não assentarmos no nosso coração, eu vou ser puro, não quero mais essa contaminação do mundo, não vou ter mais comunhão com as trevas, porque a Bíblia diz que comunhão há entre luz e trevas, que comunhão há? Não existe. Nós ou somos puros ou somos impuros, as duas coisas não dá para ser. Vamos viver como Daniel. Daniel assentou no seu coração. Ele vivia numa terra distante. Ele não tinha um pastor perto dele. Ele não tinha igreja perto dele. Não tinha nem mesmo a Bíblia escrita como nós temos. Hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos a igreja, hoje nós temos os irmãos da igreja que estão prontos para nos ajudar. Ele não, ele era cativo num país agressor, mas ali ele continuou sendo puro e fiel ao Senhor. Se não vos converteres e não vos tornares como crianças, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Em segundo lugar, a confiança da criança. Além da pureza, a confiança da criança também. Quantas vezes eu fiz isso com as minhas filhas quando eram pequenas? Colocava ou em cima do sofá ou em cima da mesa e falava: pula que o papai pega. Vocês já fizeram isso também?
E elas pulavam, porque sabiam que eu ia pegar. A confiança. As crianças têm uma confiança irrestrita nos pais. Nós, como filhos de Deus, devemos ter essa confiança também. A criança, ela crê de todo o coração no que o pai está falando. Às vezes as crianças são até ingênuas demais, já perceberam isso? Às vezes vem um contar uma história ali para mim, porque o meu pai falou isso, porque o meu pai falou aquilo, porque o coleguinha falou isso, e às vezes não é verdade, mas eles creram. Nas pessoas nós não podemos ter essa confiança plena, mas no Senhor sim. Como filhos de Deus, ter uma confiança plena, confiar plenamente do que Ele fala. Devemos desejar afetuosamente a palavra do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, leremos os versículos 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz a palavra do Senhor. Além da pureza, deve haver em nós total confiança na palavra do nosso Deus. Diz a palavra em 1 Pedro 2, 1 e 2. Deixando, pois, toda a malícia, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescer. O leite racional, a palavra do Senhor, o alimento, devemos desejar afetuosamente. Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? O que você faz primeiro? Primeira coisa que eu faço quando acordo é orar. Senhor, obrigado, porque o Senhor não dormiu enquanto eu dormia. O Senhor cuidou de mim enquanto eu dormia. Obrigado. Oro pela igreja, oro pela escola, oro pelo mundo. Depois, em seguida, a palavra do Senhor. Primeiro eu falo com Ele, depois Ele fala comigo. Você deseja avidamente esta palavra? Você deseja esse alimento para o seu fortalecimento? Quantas pessoas não se alimentam e aí durante o dia vão tropeçando e vão caindo e vão sendo enliados nesse mundo de tormenta, nesse mundo de mentira, nesse mundo de confusão. Por quê? Porque não desejaram alimento. Primeira coisa, ore ao Senhor, em seguida fale, deixe Deus falar ao seu coração. Pegue a palavra do Senhor e leia antes de fazer qualquer outra coisa. Desejar o alimento, como acabamos de ler. Para você se tornar forte, para não cair nas astutas ciladas do diabo. Ele está cirandando você, sabia disso? Ele, os seus emissários estão cirandando. Domingo passado, à noite, ouvimos sobre Pedro. Por que Pedro caiu? Primeira coisa foi a autoconfiança. Senhor, ainda que todos se escandalizem no Senhor, eu jamais. Senhor, eu vou contigo até a morte, Senhor. Senhor Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Pedro, Satanás pediu permissão para você andar como o vento faz com o trigo, mas eu roguei por ti, Pedro. Queridos irmãos, se nós não recebermos com avidez esta palavra, como crianças, de modo nenhum entraremos no reino dos céus, se não formos como crianças, nos alimentando da palavra do Senhor, porque Satanás, ele lança dúvida. Esta é a arma dele. Já temos falado tantas vezes aqui como meu pai ilustrava a palavra dúvida. Temos uma cunha lá, que era dele, do meu pai, lá na manutenção. É uma ponta fina e uma ponta grossa, uma cunha de ferro. Com a cunha você faz qualquer coisa, derruba qualquer coisa. Põe a ponta fina e vai batendo, vai entrando e faz o maior estrago. Meu pai contava que Satanás uma vez não percebeu que não precisava mais das ferramentas que ele tinha, então fez um leilão. É só uma ilustração, mas é para entender.
o perigo da dúvida. E as pessoas então no dia do leilão foram lá e comprando, cada ferramenta tinha seu preço, e o homem se interessou por uma cunha, mas a cunha era a única ferramenta que não tinha preço. O homem se interessou pela cunha e foi falar com Satanás e falou: me interesso por aquela cunha, mas não tem preço. Aí Satanás respondeu para o homem: ah, meu amigo, eu não coloquei o preço porque é a única ferramenta que eu não vou vender aquela outra. As outras eu percebi que eu não preciso, mas a cunha chama dúvida. Eu coloco a pontinha na cabeça da pessoa. Aí se a pessoa começa a duvidar, aí eu já fiz o meu serviço. Não preciso de mais nada, só dúvida. Como crianças, queridos, desejando o leite racional, o alimento, a palavra, para não duvidarmos. Confia no Senhor. Lembre-se dos nossos primeiros pais. Qual foi o problema deles? Duvidaram da palavra do Senhor. Quem cai é porque duvida da palavra do Senhor. Portanto, como crianças, puros e confiantes completamente no Senhor. O Senhor Jesus falou certa vez sobre 3 cidades: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Ele disse assim: ai de ti, ai de Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, que te ergues até o céu, até o inferno serás abatida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem feitos os milagres que foram feitos em vocês, há muito teriam se arrependido. Meus irmãos, Deus nos deu o privilégio alariceu de estarmos em Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Eu não tenho vontade de voltar. Não tenho vontade. Corazim é numa curva, só tem ruína e uns bichos estranhos que eu nunca vi em lugar nenhum no mundo. Um ambiente sombrio. Ai dos que duvidam. Ai dos que duvidam. Então sejamos como crianças, queridos, pureza e confiança no Senhor. Nunca duvide do Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração, como a criança faz, como o seu pai, com a sua mãe, como seus filhos fizeram com você, fazem com você. Confie no Senhor. Ele é totalmente confiável. Podemos confiar nele de todo o coração. Em terceiro lugar, além de pureza, além de confiança, a submissão das crianças também. Como é bonito de ver como as crianças se submetem à ordem dos pais. E é isso que Deus quer que nós façamos também. Nos submetamos à ordem. O pai fala não, o filho obedece. A mãe fala não, a filha obedece. E é o que nós devemos fazer também. Porque os seres humanos não são submissos ao pai, como as crianças são ou devem ser aos pais. Em Mateus capítulo 6, versículo 10, nem precisa abrir para lá, queridos irmãos. É a oração do Pai Nosso, todos nós conhecemos bem. Se eu pedisse, todos iriam repetir a oração do Pai Nosso. Mas vou pedir apenas para repetirmos onde está escrito assim: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Queremos ser filhos de Deus? Então nos convertamos e nos tornemos como crianças, submissos ao Pai, obedientes ao Pai. A submissão do cristão, ela deve ser total. Não pode ser apenas uma parte, mas deve ser completa, sem reservas. Senhor, qual é a tua vontade? Você tem buscado a vontade do Senhor para tudo na sua vida? Tem buscado? Segunda pergunta: você tem obedecido à vontade do Pai? Buscar é muito importante, mas além de buscar, nós temos que fazer também a vontade do Pai. O Senhor Jesus falou de um pai que chamou para o filho e falou: filho, vai para o campo. E o filho falou: sim, pai, eu vou. Mas não foi. E o pai falou: filho, vai para o campo. Não, pai, não estou com vontade. Mas depois se arrependeu e foi. E o Senhor Jesus perguntou: qual dos dois fez a vontade do Pai? Qual dos dois?
Ou que disse que ia, mas não foi? Ou que disse que não ia, mas foi? Não adianta só você dizer que conhece a vontade, tem que obedecer. Tem que se submeter à tua vontade. Quanta gente, irmãos, quando eu vou a algum fúnebre, alguma coisa, e as pessoas estão lá repetindo a oração do Pai Nosso, eu olho e vejo quanta gente hipócrita. Pai Nosso que estás no céu, mas não vive como filho. Seja feita a tua vontade. Não fazem a vontade do Pai. Quanta hipocrisia! Não se converteram, não se tornaram como crianças, apenas uma repetição mecânica, uma repetição sem sentido, e vai torná-los ainda mais culpados e condenáveis, porque conhecem, mas não praticam. Irmãos, sem reservas vamos obedecer. Pai, qual é a tua vontade? Nem sempre a nossa vontade será a vontade de Deus, mas façamos a vontade de Deus. Comentei com a Larissa e com mais algumas outras pessoas. Vi um vídeo de uma senhora, jovem senhora do Rio Grande do Sul, essa semana. Ela trabalhava em Porto Alegre, advogada, trabalhava no tribunal, num dos tribunais de Porto Alegre, com um filho de 11 anos, e ela sentindo saudades da terra dela, de Lajeado, da família dela, dos pais, e não tendo a comunhão com o filho como gostaria de ter. Então ela pediu demissão do rentável trabalho dela e foi morar na propriedade que era do bisavô para criar ovelhas. Com muita dificuldade construiu uma casinha bonita, de madeira, pegando os janelões que eram do bisavô, os móveis que eram da avó, o sofá, quando ela era criança dormia, brincava no sofá, os utensílios dos avós, ela foi e montou a casinha linda, casinha simples, mas de madeira linda. E uma noite vinha uma tempestade, o pai ligou para ela: filha, eu estou com um pressentimento, venha dormir aqui em casa, não fique aí você com o meu netinho, venham dormir. E ela foi. No dia seguinte, quando voltou, só encontrou cinzas. Não sabe se um raio durante a tempestade, não sabe o que foi, o fato é que não sobrou nada. Aí um senhor lá de Porto Alegre, que trabalha com vídeos, se sensibilizou com a situação dela e foi lá filmar. E ela, com lágrimas nos olhos, mas confiante, ela falou assim: nós temos que aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Submissão. Submissão. Somos como crianças, se não vos tornardes como crianças, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Acho que uns 3 anos atrás, a irmã Cecília estava nos Estados Unidos, ligou para mim: pastor, você pode falar com o Marco? Aconteceu um incêndio lá no rancho, queimou tudo. Ele vai chegar e levar o Marco Neto, você fala com ele, por favor. E eu desci para levar uma palavra de consolo. No fim, eu que recebi a palavra de consolo, porque nossa amada irmã Marta, nossa amada Ana Carla chegaram ali, claro que com oração apertado, perderam o rancho, perderam animais, mas eles estavam com confiança. Às vezes eles abrem o rancho para fazer o culto ao redor da fogueira, e quem conheceu o rancho de antes e o rancho de agora, irmãos, é outra coisa. É outra coisa. Confiança, submissão. Senhor, o Senhor permitiu, é para a glória do Senhor. Quantas lutas você já passou na vida, mas com confiança, com submissão. Dou graças a Deus pela vida do nosso amado irmão Renan. A cruz dele não é leve, mas ele com submissão carrega a cruz e vê dia após dia a manifestação do poder do Senhor. Quando eu vejo o nosso amado irmão Adriano, nossa amada irmã Valéria, a confiança deles, a fidelidade e os alvos que eles têm, Deus vai contemplar. Quando temos submissão, Deus vai. O seu desejo, cada um dos irmãos aqui, Deus vai contemplar. Quando nós somos filhos, amados, obedientes, Ele tem prazer de contemplar.
Uma palavra, uma criança, ela tem prazer de confiar no Pai, de se submeter, porque sabe que o Pai só deseja o melhor, fazer sempre a vontade do Senhor. Por outro lado, queridos, não podemos ser infantis. Devemos ser crianças, como o Senhor Jesus falou, mas não infantis. É por causa da infantilidade de muita gente que se diz cristã, é que a situação está do jeito que está no mundo hoje. Porque nós devemos ser como crianças, sermos puros, termos uma confiança completa no Pai e sermos submissos de todo o coração, mas temos que conhecer a palavra, para não sermos como crianças levados em volta, infantis levados em volta por todo o vento de doutrina. Por favor, abre em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 3. Demos a advertência de não sermos como crianças, na maneira infantil de viver, como crianças na pureza, como crianças na confiança, como crianças na submissão, mas não na maneira de viver inconstante. Diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 3, de 1 a 3. E eu, irmãos, Paulo falando à igreja aos Coríntios, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda podeis agora. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja. Cadê a pureza? Inveja não é pureza. Havendo entre vós contendas. Se há alguma contenda, irmãos, não somos crianças, somos infantis, mas não somos crianças. Havendo dissensões, desentendimentos, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, não somos crianças de Deus, se essas coisas existem em nós. Não existe pureza. Devemos ser crianças, mas não infantis. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, lemos na palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Sejam crianças na sua pureza, sejam crianças na confiança, sejam crianças na submissão, mas não sejam infantis no entendimento. E ainda Efésios 4, de 14 a 16. Efésios capítulo 4, de 14 a 16, diz a palavra do Senhor. Efésios 4, 14 a 16. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Não sejam mais meninos no comportamento, mas como pessoas amadurecidas, obedecendo em tudo ao Senhor. Como ele falou no início da mensagem, se não vos converteres e não vos tornardes como crianças, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. No ano de 2003, meu pai e eu fazíamos a linha para Bocaiúva para buscar os alunos. Saímos aqui 5h30 da madrugada, são 35 quilômetros até lá. Chegávamos lá, pegávamos as crianças e embarcavam 2 mocinhas. Na hora do almoço ia levá-los de volta e todos os dias o pai das mocinhas estava lá. Era uma pessoa com o rosto desfigurado. E tinha curiosidade de saber o que aconteceu. Era feio de olhar para ele, o rosto desfigurado. Andava com dificuldades, não falava nada. Tinha curiosidade de saber, mas fiquei constrangido de perguntar. Um dia, a mais velha contou a história. Na semana do casamento dos pais, o pai se acidentou de moto, quase morreu.
afetou muito a cabeça e afetou o resto do corpo também. Ele tinha dificuldade motora, tinha dificuldades de falar, o rosto era muito feio, desfigurado por causa do acidente. Mesmo assim, a noiva casou e tiveram as duas filhas. Ele não falava nada, mas todos os dias estava no portão. As duas desciam e ele estava lá no portão para abraçar as duas. Que tinha um amor incondicional pelo outro. Feio fisicamente, não falava, não tinha facilidades para andar, nem saía de casa, só ali perto do portão para receber as filhas. Mas o amor delas para com ele contagiou meu coração. O nosso Pai não é feio, não é desfigurado. Ele fala aos nossos corações e demonstra o seu amor e faz tudo para conosco. Se as meninas com um pai desfigurado, que não podia fazer nada por elas, que não podia nem falar para elas, mesmo assim, elas sentiam o amor do Pai e demonstravam amor para com Ele, quanto mais nós, queridos. Quantas vezes Deus já falou que Ele te ama? Não ouviu? Ele fala todos os dias. Como você tem demonstrado o seu amor para com Ele? Filho gosta de estar perto do Pai. Naquele mesmo ano de 2003, foi um ano de muito frio. Nós voltávamos pela estrada do rio abaixo, meu pai e eu ali na frente, eu dirigindo, ele do meu lado. E ele chegava aqui, nós parávamos aqui em frente, ainda não tinha aquela portaria do lado. E todos os dias ele falava em leto assim para mim: agora vamos tomar café bem quente. E descia e ia para casa. No dia seguinte a gente estava junto de novo. E um dia ele desceu e falou exatamente, estava muito frio aquele dia. E ele falou assim: agora vamos tomar café bem quente. E foram as últimas palavras que eu ouvi do meu pai. Mas eu o amo. E eu procuro fazer o que ele fez em memória do exemplo que ele deixou. Se nós fazemos isso para os nossos queridos terrenos, qual deve ser o nosso procedimento para com o Pai Celestial? Qual deve ser? Que o Senhor Jesus nos ensinou: se não vos converteis e não vos tornais. É uma atitude sua, irmão, é uma atitude nossa. Se vocês não se converterem, se vocês não se tornarem como crianças na pureza, na confiança, na submissão, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Que Deus abençoe, filhos de Deus, crianças de Deus, na maneira de viver, mas não no procedimento. Vamos ser filhos de Deus a toda prova, a toda confiança. Um dia eu vou ver meu Pai de novo. Um dia nós vamos ver os nossos queridos. Todos os filhos de Deus estarão na casa do Pai Celestial. Vamos nos reencontrar e vamos viver eternamente juntos, mas enquanto estamos aqui, vamos viver como Ele viveu e quer que todos nós. Que Deus assim abençoe. Aí, 170 no Cantor Cristão. Mestre
Obrigado, Senhor Deus e Pai, pela palavra do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós, que devemos ser como crianças que têm toda a pureza antes de se contaminarem com o pecado que nos permeia, que está ao nosso redor. Ajuda-nos a sermos como as crianças, Senhor, quando nascem. Não tem uma palavra de malícia, de acusação, não conhecem as impurezas do mundo, assim devemos viver. As impurezas do mundo não nos acrescentarão nada de bom, só de perversão. Ajuda-nos a sermos puros como as crianças. Ajuda-nos a termos total, plena confiança no Senhor, jamais duvidarmos do Senhor, da palavra do Senhor. Assim como uma criança se atira no colo do Pai, assim possamos nós também estarmos nos teus braços de amor, eternos e poderosos braços de amor. Abençoa-nos também, ó Deus e Pai querido, para que possamos nós nos submetermos à vontade do Senhor. Muitas vezes as pessoas são como aquele filho: sim, Senhor, eu vou, mas sai do templo, esquece, e volta para a mesma vidinha medíocre de sempre, um círculo vicioso, Senhor, de desobediência. Ajuda-nos a sairmos aqui diferentes, Senhor. Se queremos realmente ir para o céu, devemos nos submeter à Tua vontade, que como aquela moça no Rio Grande do Sul, mesmo no meio da dor e da tragédia, perdendo tudo, continuava afirmando que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ela é, Senhor, nós sabemos disso. O Senhor nunca falha. Ajuda-nos, portanto, a nos submetermos ao Senhor, para que os filhos possam ver em nós a submissão, e eles vai ser mais fácil para eles entenderem. As palavras podem trazer algum resultado, mas o exemplo, este fala muito mais profundamente. Que os nossos filhos vejam em nós a submissão irrestrita ao Senhor. Leve em paz os meus amados e queridos irmãos. Conceda a todos uma boa e abençoada refeição, que é bênção do Senhor, que é graça do Senhor, que é fidelidade do Senhor. E também traz-nos de volta à noite para continuarmos ouvindo a Tua palavra em submissão ao Senhor, no nosso lugar como cristãos. Guarda a Tua igreja de todo o perigo, de todo o pecado e de todo o mal, e também da infantilidade. Que sejamos crianças, mas não infantis. Pois oramos, pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria.